Graça e paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal do Ministério Zoe. Hoje, dia 8 de julho, nós estamos aqui, como sempre temos feito, orando, meditando na Palavra de Deus. Quero que você comece o dia meditando na Palavra de Deus. Logo após, nós vamos estar orando, abençoando o seu dia. Bem, queridos, nossa palavra de hoje, nós vamos estar meditando no Salmo 55, um salmo bem conhecido, mas de tremenda valia para nós no nosso dia, na nossa meditação de hoje. Então, Salmo 55, nós vamos ler alguns versículos para poder meditar. Conforme o tema que você está vendo, logo aí na sua tela abaixo, nós vamos estar falando hoje sobre o quê? O segredo contra o temor e o tremor. Vamos entender essas duas palavras, porque essas duas palavras elas podem ter duas conotações diferentes, dependendo da onde nós colocarmos essas palavras. Eu quero que você possa meditar comigo e entender plenamente sobre isso. Bem? Então vamos lá. Salmo 55, o verso 4 a 8, primeiramente, diz assim: O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval, da tempestade. Queridos, essa mensagem, essa primeira parte, ela é muito interessante, porque ela nos fala sobre um tipo de medo. Esse tipo de temor e tremor, ele vai fazer referência a um tipo de medo. O temor é o medo. Você ter medo de algo. Agora, o tremor é como se fosse um medo potencializado e levando a tremer por causa disso. Quem muitas vezes não passou ou passa ou está passando por situações a qual o medo, o temor, o tremor está o dominando? Medo por causa de um problema financeiro, por uma doença, pela falta de emprego, por problemas dentro de casa, uma separação, um divórcio, problemas com os filhos. Todos nós, em algum momento, passamos por isso. Todos nós, de alguma forma, passamos, e o que a gente muitas vezes ouve as pessoas falarem é o quê? Eu queria sumir. Diante de todo esse problema, o que eu mais queria era sumir. Exatamente isso que o salmista estava querendo relatar. Ele estava querendo sumir. Ele estava querendo ir para o deserto. Estava querendo ir para um lugar onde ele pudesse se ver livre do vendaval e da tempestade que estava assolando a vida dele. Agora, eu te falo, no momento em que você está passando por isso, você também não tem vontade de sumir? Diante de uma situação onde tem problemas de saúde na família, onde parece que as situações não se resolvem rapidamente, elas vão se prolongando cada vez mais, será que muitas vezes você não tem uma vontade de sumir, de sair correndo? O medo de perder, o medo na área financeira, de passar uma necessidade, o problema, o medo de um abandono, de uma traição, tudo isso são ocasionados, são situações da vida que muitas vezes podem estar te dominando. Como o próprio salmista, ela estava dominando esse salmista, essa situação. Então, quando a gente vai lá no verso 16 e verso 17, eu convido você a estar lendo comigo, verso 16 e 17, o próprio salmista diz assim: Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Então, queridos, pode perceber que esse tipo de temor e de tremor, a qual o salmista estava relatando, era algo muito forte, porque ele chorava praticamente o dia inteiro. De manhã, de à tarde ao meio-dia,
Se você for analisar, ele chorava o dia inteiro. Por quê? Porque era algo tão potencializado, era um tremor e um temor que dominava a vida dele numa determinada situação, e ele realmente estava esgotado. Mas um dos primeiros segredos a qual nós vemos aqui é o quê? Eu, porém, clamo a Deus. O clamor, na verdade, ele é quase mais do que uma oração. Ele é um desespero, é uma oração desesperada, é uma oração com esperança, buscando esperança, expectativa, colocando expectativa em Deus. E ainda no verso 16 ele termina, o verso 16, e o Senhor me salvará. Então você tem que entender que por mais que a situação que você está passando seja de uma alta concentração de medo, de temor, de tremor, você não pode deixar de clamar ao Senhor, porque a certeza é que Ele está te ouvindo. Diante de todas as situações, a certeza é que se você não pode confiar nos homens. A Bíblia diz que maldito homem que confia no homem, mas você deve clamar a Deus, confiar nele, e Ele vai te salvar. Perceba que para o salmista escrever isso, ele foi inspirado, por quê? Porque ele passou por isso, e Deus salvou ele, porque ele colocou esperança em Deus. Agora, verso 22, eu quero ler para você, para que você possa aí meditar, finalizar essa mensagem. Entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Queridos, o grande segredo sempre vai ser você pegar as suas preocupações, seu temor, seu tremor, e lançar, entregar nas mãos de Deus. Isso é uma grande certeza que você tem que fazer. Esse é um grande segredo. Diante da dificuldade, não esqueça de Deus. Diante ao grande barulho que está te atormentando, o grande barulho que está à tua volta, não esqueça Deus em nenhum momento, porque o tremor e o temor são as suas situações da vida. Agora existe o temor e o tremor a Deus, e isso não envolve medo, não envolve você tremer de medo, mas envolve reverência. Ele vai fazer uma conotação, uma referência à reverência que você faz a Deus, ao respeito, à adoração, à fé que você tem em Deus. Então, entre tremor e temor a Deus e temor e tremor da vida, fique com temor e tremor a Deus, porque você não precisa ter medo, você não vai precisar chorar. Você vai chorar de alegria, você vai chorar por exaltar o nome de Deus, por estar pertinho dele. Mas o tremor e o temor da vida, coloca nas mãos de Deus e Ele vai resolver os problemas da tua vida. Bem, queridos, vamos estar orando? Amado Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse dia entregar em Tuas mãos esse dia, entregar em Tuas mãos todas as preocupações, todas as situações, meu Pai, das nossas vidas, da vida dos meus irmãos que estão orando comigo agora, que estão passando muitas vezes por uma grande tempestade, um grande vento, tem ido de encontro à vida deles, Pai. E eles vão encontrar no Senhor o refúgio, eles vão encontrar no Senhor, meu Pai, o abrigo, como está revelado lá no livro de do Salmo 91. Eles encontrem no Senhor, meu Pai, o abrigo seguro. Que o Senhor seja a rocha, a fortaleza, o escudo da vida deles, Pai. Dê a eles a força mental, a força emocional, para que eles possam passar por todas as situações. Porque a grande certeza é que ao eles clamarem, o Senhor os salvará. O Senhor nos salvará. O Senhor entrará com a providência, o Senhor entrará com a intervenção do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nós colocamos diante do Senhor o trabalho,
os percursos, a entrada, a saída, as decisões, a vida financeira, a vida pessoal, o casamento, os filhos, nós colocamos diante do Senhor. E entregamos ao Senhor, para que nós possamos ter a certeza que a intervenção do Senhor vai vir, mas vai vir de uma maneira divina, de uma maneira perfeita, porque nós colocamos na mão daquele que é perfeito e santo. Em nome de Jesus, meu Pai, nós entregamos, consagramos esse dia 8 de julho, Pai, diante do Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, muito obrigado por vocês terem estado comigo nessa manhã e Deus te dê um dia abençoado. Não esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação, porque todos os dias nós temos a oração da manhã, a partir das 6 horas da manhã, e de segunda a sexta, live de oração, Deus de Milagres, às 23 horas, horário de Brasília, orando ao vivo, clamando ao Deus de Milagres por todas as situações que nós temos na vida. Bem, um grande abraço e que o Senhor Jesus te abençoe. Tchau, tchau.